Fala pessoal, aqui é Magno Holanda. O tema de hoje é Globo Lixo. Vamos trabalhar sobre esse tema, certo? Que tanto falado há anos, desde o início do governo do PT. Mas antes gostaria de convidar você a inscrever-se aqui no canal. Dá uma força aqui pra gente, certo? Não vai fazer mal para você não. O máximo que pode fazer é bem. Clique aí no inscrever-se, tá certo? Pois dessa forma você estará me ajudando com o crescimento do canal. Então vamos lá falar um pouco sobre essa questão da expressão globo lixo, utilizada de início pelos petistas, lulistas e hoje aderida, abraçada pelos bolsonaristas. Então, veja bem, na verdade eu sempre digo para meus colegas o seguinte, que as empresas elas não são partidárias. As empresas elas não têm por finalidade ser partidária. As empresas elas visam expansão do seu mercado, questão de lucro, certo? A questão do mercado, seu espaço no mercado. Elas não estão preocupadas com a questão da cidadania em si. Existe essa preocupação na maioria delas, mas de forma mais secundária. Nem estão preocupadas em ser partidárias ou em gostar de político A ou político B. O que interessa às empresas é isso aqui, tá certo? Então aí você viu, por exemplo, a emissora Globo mesmo, como citada, apoiando Fernando Collor de Mello e depois sendo contra ele no processo de impeachment. Da mesma forma, a Globo apoiou o governo Dilma Rousseff e recebia bem para isso. E depois essa mesma empresa foi demorou um pouco, mas depois, mesmo sendo ameaçada pela então presidente Dilma, ela foi lá e noticiou e propagou e foi contra o governo Dilma Rousseff. Tudo que eu falo aqui, se você vai verificar, você vai ver que as informações elas batem. Tá certo? No caso do impeachment da presidente Dilma Rousseff, por exemplo, a Bandeirantes já falava, a Record já falava, a SBT já tinha começado a falar, e de repente aí a Globo se viu numa situação em que deveria entrar nessa mesma onda para falar, tá certo? Sobre os crimes cometidos pela então presidente Dilma. Então, veja bem, então o foco da empresa é só a questão do mercado, é a questão dos lucros, não a questão partidária. Claro que há, no caso, uma ou outra empresa, por exemplo, o Brasil 247, o Brasil 247, eu acho que é isso mesmo, o Brasil 247, a Carta Capital, que são empresas que nasceram com um cunho político já. Então você jamais vai ouvir, por exemplo, a Carta Capital elogiando PMDB, PSDB ou outros partidos de centro e direita, a não ser que haja um pacto com o lado esquerdo. Então, mas o foco da Carta Capital é sempre a esquerda. São empresas que nasceram com esse viés, a partir desse viés. Não é empresa puramente de mercado, tá certo? Então, tirando essas exceções, se você observar as outras empresas, todas elas vão migrando de um partido para outro, de direita, de esquerda, de centro, tá certo? Conforme seus interesses empresariais. Empresariais. Por exemplo, o SBT outro dia apoiava Lula. A Record colocava Dilma Rousseff no altar da Igreja Universal do Reino de Deus. Tá certo? E hoje, onde é que eles estão? A Record hoje está com Bolsonaro e, segundo há boatos, está ameaçando deixar para voltar para Lula. O SBT também estava com Lula, hoje em dia está com o Bolsonaro e assim por diante. Então elas buscam os interesses empresariais delas. Eles não estão visando essa questão partidária. Então essa expressão globo lixo não se encaixa. Se encaixaria se fosse se encaixar em todas elas, num aspecto prostituto
certo? No aspecto prostituto, as empresas que se vendem, assim como os jornais impressos, os blogs, aqueles que são sérios, né? E que vendem sua opinião editorial, tá certo? Ou pelo menos se omitem, ou são menos agressivos nessa troca de favores, mas visando a questão do lucro, do bem-estar, da saúde da empresa. Então não cabe de forma alguma o Globo Lixo. Caberia se fosse SBT Lixo, se fosse Record Lixo, entendeu? Agora eu acho interessante pessoas que acham a esquerda um lixo, uma imundície, e fica pegando os mesmos hábitos e as mesmas expressões deles, copiando, na verdade, uma falta de originalidade. Incrível até, né? Então, então se você é contra, como é que você vive copiando os mesmos hábitos daquele que você combate? Certo? Seja original, crie suas expressões, faça suas críticas. Na verdade, eu sempre digo para as pessoas que se você quer fazer uma crítica, você tem que fazer uma crítica argumentativa, com inteligência e com informação, e não com adjetivação. Quando você vive adjetivando as pessoas sem argumentar, isso significa que você não tem razão. Significa que você é um ignorante e que você, na verdade, é um lixo. Aí entra aquela frase popular que nem sei se tem de fato uma pessoa que tenha dito, certo? Você acusar o outro daquilo que você é, daquilo que você faz, tá certo? Então você às vezes é um lixo e você acusa os outros de lixo. E isso aqui não é uma defesa da empresa. Isso aqui é uma análise da situação. Então, argumente, se você quer falar alguma coisa, argumente. Argumente sobre a postura dessas empresas, falando das principais, SBT, Record, Rede TV e da própria Globo, tá certo? Delas estarem migrando de um grupo para outro, tá certo? Outro ponto importante a se levantar é a questão do fato de estar em primeiro lugar na audiência, tá certo? Se fosse a Record, seria a mesma coisa, se fosse o SBT, seria a mesma coisa. Se a SBT fosse a primeira, seria sempre atacada pelo o grupo de Lula e o grupo de Bolsonaro. Por quê? Seria porque você bate naquele que está acima, não se bate naquele que está abaixo. Aquele que está abaixo não tem rende frutos, certo? Então, se você quer subir, você tem que pisar no ombro do que está em cima, na árvore que tem frutos, tá certo? Por isso, por exemplo, as pessoas batem, por exemplo, na figura de Cristo, em Deus. Por quê? Porque vai causar alvoroço, vai mexer com emoções, vai ver sempre gente para discutir. Por quê? Porque são vamos dizer, entidades, tá certo? Que estão acima e que mexe, que envolve uma massa muito grande de pessoas. Então, eles querem mobilidade. Daí você, por exemplo, vê que estrategicamente, que ninguém é burro nesse mundo, estrategicamente, por exemplo, Bolsonaro foi eleito nessa disputa com a Globo. Bolsonaro tem duas forças que o elegeram. Os crimes do PT, os absurdos crimes do PT, certo? Que causaram um caos no país e as pessoas votaram nele, que era praticamente um desconhecido, por causa do PT. E, no caso, a estratégia dele em bater na Globo e o absurdo da Globo em dar importância à voz de Bolsonaro. Então, tudo o que ele provocou, ele conseguiu colher para si, que foi exatamente o seu nome na mídia. Ele fez o que deveria ter feito, ele foi muito esperto politicamente. Então, eu digo para vocês que usar expressão dessa natureza é você ser aquilo que você afirma do outro. A não ser que você tenha um argumento convincente. Olha, gente, eu acho que é por isso, por isso, por isso. Mas aí você precisa ser honesto e aplicar as outras também. Quando você olha, por exemplo, para a Record, você vê a imagem de Lula, você vê a imagem de Dilma Rousseff lá no, no, no altar da igreja. Não é só na emissora, é no altar da Igreja Universal do Reino de Deus. E agora eles defendendo, no caso, o governo Bolsonaro.
Você vê a mesma coisa no caso do SBT, você vê a mesma coisa, quase semelhante, não igual, no caso da Globo. A Globo, com seu canhão, ajudou, colaborou para que Dilma Rousseff caísse, ou seja, para que Bolsonaro crescesse. Mesmo em críticas a Bolsonaro, ela estava dando mídia a Bolsonaro. Então, querendo ou não, ela colaborou com esse processo político. Então, gente, usem a inteligência. Sejam espertos, façam análise imparcial. Não, mesmo que você tenha posição, você tem uma posição, você não é neutro. Você pode ser imparcial, mesmo não sendo neutro. Isso não é confuso, certo? Não é confuso. Você tem uma posição, mas você abre mão dessa posição na hora de fazer uma análise, tá certo? Então seja inteligente. Não existe Globo lixo, não existe SBT lixo, não nesse aspecto político. No aspecto de prostituição de opinião, sim, você pode dizer, mas não tem a ver com a política, com posição política, tem a ver com interesses financeiros e de mercado. Abraço e, por favor, se você gostou desse vídeo ou se não gostou, deixa aqui o seu comentário, um like, para que esse vídeo seja mostrado a outras pessoas. Tchau, tchau. Até mais.